Eu estava olhando numa visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, o mar Mediterrâneo. E 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto sobre 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual levantou-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Este chifre pequeno aqui é o símbolo do anticristo. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido no corpo, e as visões de minha cabeça me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isto. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis ou reinos, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, sim, para todo sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, sobre modo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 13, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Assim me disse ele: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis ou reinos, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. É a forma hebraica de dizer 3 anos e meio. Um tempo é 1 ano, tempos é 2 anos, e metade de um tempo é 6 meses. Mas o tribunal se assentará em juízo, e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbavam, e o meu semblante se mudou, mas guardei estas coisas no coração. Que Deus possa abençoar esta palavra ao seu coração. Pai, obrigado por este momento e por esta escritura. Recebe a nossa gratidão, Senhor, pela revelação profética. E agora usa-nos, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos, para ministrar, Senhor, o conhecimento da tua palavra e a revelação profética. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos. Do que nós nos propusemos de ensinar à igreja a respeito das coisas que em breve vão acontecer, das coisas descritas profeticamente no livro do Apocalipse, no livro do profeta Daniel e em outros livros da Bíblia, dentro desse propósito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, de preparação da igreja, dos santos para o arrebatamento. Nós vamos ministrar, na continuação, falar
sobre o anticristo. E nós já começamos no domingo anterior a ministrar sobre este personagem. É um homem importante porque ele tem um papel, ele tem um trabalho a fazer, um papel a desempenhar na história do homem, na história da humanidade. O anticristo é um homem que aparecerá, executará uma obra determinada, pré-ordenada ou pré-determinada e desaparecerá ao longo da história do homem. Por isso é importante nós compreendermos ou estudarmos e aprendermos a respeito deste personagem. Anticristo é o Cristo de Satanás, aquele que vai realizar o maior de todos os sonhos de Satanás, que nós vamos nos referir daqui a mais um pouco. Falando sobre este homem, domingo passado nós mostramos algumas coisas e eu gostaria de recomeçar falando agora sobre a base do seu governo, o seu poder. De onde é que ele governará? No nosso entendimento, o anticristo terá a base do seu governo, a base do seu poder na Europa, no antigo Império Romano restaurado, no que hoje nós conhecemos como Mercado Comum Europeu ou como Comunidade Europeia. O Mercado Comum Europeu, ele teve início no dia 25 de março de 1957, portanto, há mais de 40 anos atrás. 40 anos atrás, houve o chamado Tratado de Roma, assinado na cidade de Roma, e é muito importante isto, para que você comece a entender como as coisas estão acontecendo dentro do antigo Império Romano. O Tratado de Roma criou o Mercado Comum Europeu. Os homens daqueles dias chegaram à conclusão que deveriam unir-se em termos econômicos e que esta união deveria evoluir para uma união política, uma união administrativa, para criar aquilo que os sonhadores da época, aqueles que idealizaram este Tratado de Roma, chamavam de Estados Unidos da Europa. Ou seja, a união de vários países da Europa, em torno de um comércio comum, de uma moeda comum, a derrubada das barreiras, de um exército comum, e eles então criaram o chamado Tratado de Roma. Entraram em 25 de março de 1957, 6 países assinaram este tratado, dando origem então, no meu modo de entender, o cumprimento desta profecia de Daniel, capítulo 7, e também do capítulo 13 de Apocalipse. A Alemanha, a Itália, a França, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Estes 6 países assinaram em 25 de março de 1957 o chamado Tratado de Roma, criando o Mercado Comum Europeu. O sucesso foi muito grande. As coisas evoluíram de uma maneira que outros países se interessaram a integrar o Mercado Comum Europeu. Assim é que em 1973, 3 outros países aderiram: a Grã-Bretanha, a Irlanda e a Dinamarca, formando assim, em 1973, já eram 9. Em 1981, entrou o 10º país, a Grécia. Alguns pensavam, então, que estava aí pronto já os 10 países, vamos dizer assim, que dariam a sustentação, a base ao anticristo. Mas em 1986, aderiram outros 2 países, Portugal e Espanha, entraram. E hoje são 15 países ao todo que formam, e outros países, ainda estava vendo os noticiários internacionais dessa semana, outros países estão interessados também em integrar o antigo, ou melhor, a comunidade europeia, principalmente esses países que deixaram a influência da antiga União Soviética e que estão ali na Europa Ocidental, estão também interessados em formar. Mas, por outro lado, alguns países originários, como a Inglaterra, a Grécia e a Dinamarca, estão tendo dificuldades para se adequar a estas normas, a estes ideais estabelecidos para a unificação da Europa. Assim é que a Grécia provavelmente será excluída da comunidade europeia, porque não está conseguindo atingir economicamente aquele mínimo necessário para integrar esta comunidade, porque a Alemanha, os países ricos principalmente, eles impuseram certos parâmetros, certos patamares
para que os países que integrem, que possam integrar a comunidade europeia, atinjam estes patamares mínimos para poderem, então, ser considerados definitivamente integrantes da comunidade europeia. A Grécia está com grande dificuldade, não consegue estabilizar a sua economia. A Grã-Bretanha também tem grande dificuldade, está com dificuldades para integrar, não obstante o primeiro-ministro atual tem dito que ele vai fazer tudo para continuar dentro do mercado comum europeu, mas na Grã-Bretanha há uma resistência da população à integração da Grã-Bretanha no mercado comum. A Dinamarca já fez 2 plebiscitos, o primeiro recusou a integração, depois apressadamente fizeram um segundo, que por uma margem muito mínima de votos aprovou o Tratado de Maastricht, mas estão partindo agora para um terceiro plebiscito, que provavelmente vai tirar a Dinamarca. E assim outros países estão também com dificuldades para integrar estes países, ou melhor, esta comunidade de países ali da Europa. Eu quero dizer a você que no estágio final, eu tenho certeza serão 10 países. Eu não sei como, hoje são 15, mas no estágio final deverão ser 10 países que formarão a comunidade europeia. Irmãos, eu gostaria que você voltasse no capítulo 2, ali comigo, no livro de Daniel, naquela estátua do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, eu já ministrei nesses estudos sobre este assunto. Eu não vou detalhar, apenas vou citar e lembrar aqui, encaixar o aparecimento do anticristo nesse contexto, principalmente o reino do anticristo neste contexto. Nabucodonosor havia tido um sonho, esquecera o sonho e ficou muito perturbado, e aquele sonho era muito importante. Então ele mandou trazer os sábios, ameaçando-os, e através de Daniel, Deus deu a revelação daquilo que iria ocorrer no futuro. Então, no capítulo 2, quando Daniel, então, traz à memória do rei o sonho que o rei tivera, no versículo 28, ele diz assim: mas há um Deus no céu, capítulo 2, versículo 28, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Preste atenção que, não obstante a revelação comece lá nos dias de Nabucodonosor, Deus estava interessado em revelar o que haveria de ocorrer nos últimos dias. Portanto, a maior parte da profecia se refere àquilo que deve ocorrer nos dias que nós estamos vivendo, ou seja, os últimos dias. Né? O teu sonho, aí começa então a descrever o sonho. E versículo 31 diz: tu, ó rei, na visão olhaste e eis uma grande estátua, e essa estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a paragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. E quando Daniel dá a interpretação dos sonhos, ele diz o seguinte, a respeito desta pedra e a respeito destes pés, porque nos interessam aqui os pés. Os pés aqui, irmãos, simbolizados nestes dedos, são em parte de ferro e em parte de barro. E isto mostra que, em parte, estes reinos que integrarão esta confederação de 10 países, alguns desses países serão fortes e outros serão fracos. E se você observou a leitura, a descrição desses países que eu fiz, você observou que, quando iniciou o Tratado de Roma para a criação do mercado comum, 3 desses países são fortes, ou seja, a Alemanha, a Itália e a França são países economicamente fortes, politicamente fortes e militarmente fortes. Enquanto que 3 deles são fracos, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Luxemburgo é um paísinho muito pequenininho, né? É uma coisinha muito pequena, é uma faixa de terra extremamente pequena.
E a Bélgica e a Holanda também são países pequenos e fracos. Então, são os pés, aí os dedos, ora de barro e ora de ferro, forte e fraco. E você sabe que essa mistura não vai dar certo. A Grã-Bretanha, por exemplo, é forte, mas a Irlanda é fraca, a Dinamarca é fraca, a Grécia é um país médio, né? A Espanha é um país forte, Portugal é um país fraco em termos de representação, em termos de economia, em termos militares e em termos de influências mundial. Então, esses países vão ser representados aqui pelos pés e pelos dedos dos pés. Então, diz aqui na interpretação, versículo 40, e haverá um quarto reino, forte como o ferro, que é o Império Romano, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrará e esmiuçará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo, né? Então, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra parte o reino será fraco. Este império do anticristo, esse reino do anticristo, com a união desses 10 estados, desses 10 países, em parte será fraco e em parte será forte. Por quê? Porque é formado de países fortes e países fracos, tanto econômica como militarmente fracos. Então, é a união do anticristo, do reino que vai dar sustentação política, base para ele agir, será assim. Agora, veja bem, versículo 44. A revelação continua dizendo, mas nos dias destes reis, ou seja, dos 10 reis, dos 10 dedos, o Deus do céu suscitará um reino, isto é, levantará um reino que não será jamais destruído. Que reino é este? O reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus implantado na terra. Nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e subsistirá para sempre. Aleluias. Aqui, irmãos, está falando da implantação do reino de Deus na terra através da pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus vier com a igreja em poder e grande glória para estabelecer o milênio aqui na terra e depois do milênio a eternidade. Nós vamos reinar para sempre. Este é um reino que não passará para um outro povo. Por quê? Porque o povo vai permanecer para sempre, né? E o governo será sempre do Senhor. Deus reinará para sempre. Versículo 45. Porquanto viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, no livro de Daniel, nesta imagem da grande estátua de Nabucodonosor, este reino do anticristo, onde o anticristo terá sua base de governo, é representado pelos 10 dedos, pelos pés, em parte de ferro e em parte de barro, e pelos dedos que são em parte de ferro e em parte de barro. E se você prestou atenção, a pedra que virá, ela vai ser arrojada justamente nos pés da estátua. Ou seja, quando Jesus vier, que reino ele vai ferir? O reino do anticristo, os 10 dedos, a estátua dos pés. Ele vai ferir a estátua nos pés. E a queda vai fazer com que desapareçam todos os sistemas, todos os governos de homens existentes até hoje. Por isso é que eu entendo que a cultura, isso que nós chamamos de cultura, hoje vai mudar completamente. Não vai sobrar nenhum resquício, por exemplo, da cultura que o homem tem hoje. Nós teremos uma outra cultura, uma tecnologia celestial, vamos dizer assim. Essa nossa tecnologia hoje, que nos espanta, esse multiplicar da ciência, que é uma coisa espantosa, isso vai ficar obsoleto diante do reino de Deus que será implantado na face da terra. Essas línguas confusas que nós temos hoje, essa cultura da origem grega, romana, essa coisa toda vai desaparecer, porque não vai ficar nada. A Bíblia fala aqui que vão ser levados como o vento, não vai achar nem vestígio dessas coisas no futuro, porque o reino de Deus será implantado na terra através de nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos, estes 10 dedos aqui são os mesmos do capítulo 7, volto agora lá ao capítulo 7, são os 10 chifres. São os 10 chifres. Versículo 8 diz: eu considerava os chifres, né? E eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno. Esse chifre pequeno é o anticristo, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre pequeno, né, havia olhos como de homens e uma boca que falava grandes coisas. O anticristo será um rei, um reino, ele estará governando um reino e será um rei diferente. Agora, no versículo, quando Daniel pede a interpretação, o ser angelical que aparece na visão, ele vai interpretar isto aqui para Daniel. E o versículo 23 nos diz assim: assim me disse ele, o quarto animal será um quarto reino na terra. O quarto animal aqui é o Império Romano. Se você olhar no início da revelação do capítulo 7, você vai ver que o primeiro animal é descrito como um leão, que é o Império Babilônico, e o primeiro rei Nabucodonosor. O segundo animal é descrito como um urso, que é o Império Medo-Persa. O terceiro animal, que é o leopardo, simboliza o Império Greco-Macedônio, e Alexandre ali é o rei principal. E o quarto animal não tem nenhuma comparação na fauna, é um animal diferente. Este quarto animal é o Império Romano, que foi diferente no seu sistema de estrutura e de governo de todos os outros anteriores. Se você observar, você pode observar pelo próprio sistema de governo. No Roma, ela teve dois sistemas, mas o Senado governava, o Senado junto com o imperador, era o imperador e o Senado. Então o Senado representava o povo de Roma. Então é um animal completamente diferente. É diferente por quê? Porque os reis antigos eram déspotas, esses reis anteriores. E este quarto animal, então, essa interpretação diz que o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, isto é, ele vai conquistar toda a terra, a pisará aos pés e a fará em pedaços. Se nós observarmos a história, todos os reinos atuais tiveram origem ali dentro do Império Romano, principalmente na Europa, tiveram origem no Império Romano, que se esfacelou, foi feito em pedaços. E quanto aos 10 chifres, diz o intérprete celestial, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino, ou seja, do Império Romano, se levantarão 10 reis. E depois deles, depois dos 10, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Este outro é o anticristo. Então, irmãos, para nós ficarmos bem dentro da Bíblia, aquilo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o anticristo terá a sua base no antigo Império Romano restaurado. E é o que está acontecendo hoje na Europa. Os países que formam a comunidade europeia, todos eles estavam dentro do antigo Império Romano. O Império Romano era bem maior do que os atuais 15 países ali representados. Mas esses 15 estão dentro do antigo Império Romano. Então é o Império Romano que está sendo restaurado agora e que será restaurado e que no final se comportará em 10 reinos, ou 10 reis, ou 10 reinos, ou 10 chifres, ou 10 dedos do pé, como nós quisermos aí, dentro dos símbolos que a Bíblia nos apresenta. Por isso é que nós afirmamos que o anticristo ele virá da Europa, do antigo Império Romano. O capítulo 9 de Daniel, naquela profecia que nós já examinamos, a respeito das 70 semanas proféticas, no versículo 26 ele diz assim, o anjo trazendo essa revelação a Daniel, nos diz alguma coisa concernente a isso que eu estou falando. E diz assim, e depois de 62 semanas será cortado ou morto o ungido e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Irmãos, de acordo com aquilo que nós já ministramos aos irmãos, o povo que destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário de Jerusalém, o templo, no ano 70 da nossa era, foi o povo romano. Foram as legiões romanas, e as legiões romanas eram formadas por soldados de todos os países que eles conquistavam e anexavam a Roma. Então foram os romanos que destruíram a cidade de Jerusalém e o santuário.
E a Bíblia diz que o príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, e este príncipe que há de vir nós já sabemos é o anticristo. Portanto, o anticristo virá de Roma, não da cidade de Roma necessariamente. Ele não será italiano necessariamente, mas com toda certeza ele será do antigo Império Romano. Por que eu acho que ele não será italiano, propriamente dito? Ele não será um judeu de raça, mas nascido na Itália. Por quê? Porque a Itália, nesse contexto aqui, ela é um país forte. E a Bíblia nos fala que ele é um pequeno chifre. Ele é forte, mas é um chifre pequeno. E chifre significa poder. No caso ali, um país pequeno. E a Itália não é um país pequeno, dentro da comunidade das nações. A Itália é um país rico. A Itália é um país culto. A Itália tem uma influência no mundo inteiro, né? A Itália faz parte do G7, que agora são G8, né? Grupo dos 7 mais ricos países do mundo. Agora incluir a Rússia, mas a Rússia não é rica. A Rússia está lá porque ela é poderosa, mas financeiramente ela está indo muito mal. Mas a Itália não, a Itália faz parte do G7, do grupo dos países fortes. Por isso que eu acho que ele não será italiano, no sentido de ter nascido na Itália ou na cidade de Roma, mas dentro do antigo Império Romano restaurado, com toda certeza. A Bíblia fala que ele virá ali. E, irmãos, mais uma vez eu quero ressaltar a tendência de unificação no mundo. É uma coisa espantosa isso. Porque, normalmente, os países tendem a se separar, né? Os países tendem a formar novos países. Os países maiores a perder território, formando outros países. É assim na Europa. Na Europa ali, se você olhar a história dos países europeus, você vai ver que tem países pequenininhos, como Luxemburgo, mesmo é uma tirinha de terra. Eu até não olhei a área de Luxemburgo, mas nenhum estado, o estado menor, que é o Sergipe, é maior do que Luxemburgo, com toda certeza. Que é um paísinho pequenininho, inexpressivo, em termos de países, né? E nós vemos então que hoje começa a inverter esse processo, começa a unificar. A Alemanha, as duas Alemanhas se unificaram, a Europa está se unificando, e a unidade europeia, irmãos, não é só econômica, é política, e é também administrativa, e é também militar. Em 1991, há 6 anos atrás, quando nós estivemos viajando para Israel, passamos por Roma, e lá em Roma, no aeroporto Leonardo da Vinci, que é o aeroporto principal de Roma, um dos maiores aeroportos do mundo, lá existe vamos dizer assim, um guichê só para os europeus. Então ali você passa só com a carteira de identidade, você não precisa passaporte. Se você é da Alemanha, você desembarca ali no avião, né, e entra em Roma sem nenhuma necessidade de passaporte. Você é europeu, a sua identidade agora é europeia, não é mais alemã, não é mais dinamarquesa, você é um cidadão da Europa. Este é o conceito que existe ali. E existem os guichês para os estrangeiros. Nós tivemos para permanecer no aeroporto, nós nem entramos praticamente, mas estávamos em Roma, né? Nós, para permanecer ali, tivemos que mostrar o passaporte, ser carimbado o passaporte, e nós ficamos retidos ali, né? Por quê? Porque somos estrangeiros. Mas lá o europeu, não, ele entra e sai do país, assim como em todos os 15 países que fazem esta parte desta comunidade. Então, já uniram a economia, estão unindo agora os territórios, derrubando as fronteiras, estão unindo-se politicamente. Existe o Parlamento de Estrasburgo, né, o Parlamento Europeu, onde se elege os deputados para o Parlamento Europeu, que fazem as leis para a Europa. A moeda está pronta, que é o euro, que vai governar, que vai substituir o dólar no mundo. A economia toda está sendo controlada de uma maneira unificada na Europa. Irmãos, tudo isso diante dos nossos olhos, essa tendência de unificação do mundo, ela tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito de Deus e também o propósito do diabo nesse negócio é controlar, o anticristo controlar toda a terra. Ele vai governar toda a terra. A Bíblia diz que ele governará por 42 meses com poder total. É claro que quando ele ele aparecer no cenário mundial, ele já é um pequeno chifre, ele já é um governante de um pequeno país.
Ele já estará governando, mas ele vai receber o poder para governar esses 10 países. E é interessante que o livro de Daniel diz que esses 10 chifres, diz que o pequeno chifre que vai aparecer depois, então preste atenção, primeiro aparece os 10, no estágio final serão 10. E do meio deles, ou seja, do mesma base territorial ali, do antigo Império Romano, vai aparecer o pequeno chifre. 3 desses reinos vão fazer oposição, não vão querer entregar o poder a ele. E ele vai arrancar 3 dos primeiros chifres. E quando ele arrancar 3 dos primeiros chifres, ele passa a ser o 8º rei, ou o 8º reino neste negócio. Agora, se você, deixando o dedo marcado aí, for lá no livro do Apocalipse, no capítulo 17, nós encontramos aqui uma revelação a respeito da queda de Babilônia e também da visão da grande prostituta, que é uma igreja que está montada sobre a besta, ou seja, sobre o anticristo, tem a sua base sobre o governo do anticristo. E ali o anjo, dentre outras coisas, no versículo 15 ele diz: disse-me ainda, é o anjo falando, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, na Bíblia, principalmente na revelação profética, águas simbolizam, então, aí no caso, povos, multidões, nações e línguas. Agora, preste atenção, o anjo estava mostrando a João esta revelação, e João ficou espantado com o que ele viu, porque ele viu esta mulher, que é um símbolo de uma igreja, aqui no caso uma igreja prostituída, cristã só no nome. No versículo 6, ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração, ao que o anjo me disse, por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Olha os 10 chifres novamente aqui e as cabeças. E o anjo dá uma explicação. A besta que viste era e já não é, todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição, e os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era e já não é, e que tornará a vir. Aqui está a mente que tem sabedoria, disse o anjo. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Irmãos, isso aqui é muito significativo. Esses 7 montes aqui refere-se à cidade de Roma. E a mulher aqui representa uma igreja que tem a base em Roma. Se você prestar bem atenção, preste bem atenção. A cidade de Roma antiga, ela estava edificada sobre 7 montes, ou 7 colinas. Quem estuda história, creio que aqueles mais antigos devem ter se lembrado dos montes chamados Apeninos, que eram os montes que deram origem à cidade da antiga Roma. São os montes Aventino, Palatino, Célio, Esquilino, Vidimal, Querinal e Capitólio. Esses 7 montes formavam a antiga Roma. Roma estava edificada sobre essas 7 colinas. Hoje são muito mais de 7. Mas antigamente eram sobre essas 7 colinas ou esses 7 montes. Mas o anjo continua a dar a explicação aqui. Versículo 10. Além desses 7 montes, que essas 7 cabeças representariam os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada, diz o versículo 10. São também 7 reis ou reinos. 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo, e quando vier deve permanecer pouco tempo. Então, na simbologia bíblica, dada aqui a interpretação pelo anjo, representam também 7 reis ou reinos. Aqui está falando de 7 reinos que dominaram ou que dominarão o mundo. 5 já caíram nos dias da profecia que João recebeu ali na ilha de Patmos, nos dias do Apocalipse. 5 desses reinos já não existiam mais, já caíram. Quais são esses 5? O Império Assírio, que é o mais antigo, o Império Egípcio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Grego. Nos dias de João, esses 5 já haviam desaparecido. Um existe, disse o anjo. Qual era o império que existia nos dias de João? O Império Romano, o 6º. E o outro ainda não é vindo. Qual é o outro? O outro é o império do anticristo, que é o antigo império romano. Por quê?
porque daquele animal vão surgir os 10 reis, o Império Romano restaurado. Então o anjo diz, 5 já caíram, esses 5 que eu mencionei, um existe, que é o Império Romano, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo, ou seja, o império do anticristo vai durar pouco tempo. Ele governará a terra durante 3 anos e meio, 1260 dias ou 42 meses. Será o último império a dominar sobre a terra. Todas as nações, povos, línguas, enfim, toda a humanidade. O último que dominou foi o Império Romano. Depois do Império Romano, tentaram dominar o mundo. Carlos Magno, no ano 800, tentou criar o Sacro Império Romano, o Santo Sacro Império Romano do Ocidente, fracassou. Napoleão Bonaparte tentou, Adolfo Hitler tentou, Gengis Khan tentou, vários outros líderes tentaram unificar a terra, os reinos da terra, e fracassaram. Mas o anticristo vai conseguir, por quê? Porque Deus vai permitir que ele governe toda a terra durante 42 meses. E Deus-se lhe autoridade sobre toda a terra durante 3 anos e meio. Deus vai dar essa autoridade. Não é? Então preste atenção aqui. E aqui na sequência diz o versículo 12. Versículo 11. A besta que era e já não é também o 8º rei e é dos 7 e vai-se para a perdição. Então preste atenção, quando o anticristo surgir, estarão 10 reinos governando ali na Europa, 10. Ele sobe do meio, ele passa a ser o 11º. 3 faz oposição, ele arranca, anexa esses 3, ou destrói esses 3. Ficam 7, ele passa a ser o 8º. É isso que diz aqui, ó. Ele passa a ser o 8º e é dos 7, ou seja, ele forma com os 7. Então ele passa a ser o 8º rei, ou o 8º reino. É isto que o anjo está revelando aqui. A besta que era e já não é também o 8º rei, e é dos 7, e vai-se para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis, ou seja, como primeiros ministros. Por 1 hora, isto é, um período de tempo muito curto, se nós compararmos os governos e a duração dos reinos, né, será aos olhos de Deus como se fosse 1 hora, um período muito curto, juntamente com a besta. E estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E estes, ou seja, os 10 com a besta, ou os 7 com a besta, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Isto aqui será a batalha do Armagedon, quando Cristo vier implantar o seu reino aqui na terra. Quando a pedra, então, vier e atingir a estátua nos 10 reinos, nos 10 dedos, para esmiuçar e acabar com o governo do homem na face da terra, Jesus governará a terra com vara de ferro, conforme nós vamos ver mais para frente. Irmãos, isto aqui está se formando diante dos nossos olhos. É o mercado comum europeu que já evoluiu hoje para a comunidade europeia. E no seu estágio final, como eu disse, serão os 10 países. Então o poder, a base do governo do anticristo será a Europa. A Europa unificada, o antigo Império Romano. Qual será a obra que o anticristo realizará? Basicamente, ele vai realizar uma obra que é o grande sonho de Satanás. Ele vai levar a humanidade a adorar a Satanás. Satanás sempre quis ser adorado. Este foi o motivo da queda de Lúcifer, o portador da luz, ou o brilhante, o seu nome significa exatamente isso. Agora, se você quiser acompanhar, volte um pouco para Isaías, capítulo 14. No capítulo 14 é descrito ali, através de um cântico de triunfo sobre Babilônia, profeticamente falando, é descrito ali a intenção maligna de Satanás e a sua queda. A partir do versículo 12 do capítulo 14 de Isaías, nós lemos assim, se referindo a Lúcifer, a Satanás: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Nessa expressão nós podíamos traduzir também, ó Lúcifer, como é traduzida na Vulgata Latina, ó Lúcifer. Como caíste do céu,
Ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações, isto é, dominava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, que é uma expressão que significa o terceiro céu, onde está o trono de Deus, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Satanás, quando ele diz eu subirei, ele começou a descer, a cair. Quando ele disse eu vou subir nas extremidades do universo, e lá no norte eu vou estabelecer o meu trono, e vou ser semelhante a Jeová. É interessante, irmãos, que ele conhecendo a Jeová, ao Senhor Jeová, né, a Deus, o Eterno, ele não quis ser mais, mas ele disse que queria ser igual. Ele esqueceu que ele era um ser criado. Ele era muito poderoso. Se você olhar agora, vai um pouquinho mais para frente, Ezequiel, capítulo 28, nos fala, através desta figura do rei de Tiro. O rei de Tiro aqui é tomado como uma figura. Não se trata aqui do rei, o homem que governava a grande cidade de Tiro, mas sim, Deus usa a figura do rei de Tiro para falar de Lúcifer. A partir do versículo 11, diz assim: veio a mim, capítulo 28 de Ezequiel, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo ou o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda a pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, o crisólito, o berilo, o jaspe, a safira, a granada e a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, diz uma versão. Outra diz: eu te coloquei com o querubim da guarda, estiveste no monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou em ti a iniquidade. Então veja bem, versículo 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Aqui é uma descrição de Lúcifer antes da queda. Perfeito, sábio, lindo, poderoso. Este ser arrastou 1/3 dos exércitos de Deus, 1/3 dos querubins, serafins, arcanjos e anjos. Ele era um querubim ungido, isto é, ele tinha governo. Por isso ele disse: eu subirei e exaltarei acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono. Ele já tinha um trono, que ele queria estabelecer lá no extremo norte do universo. Mas Deus diz que ia derrubá-lo de lá, e Deus mandou derrubar. E a Bíblia diz que ele veio para uma outra região entre o terceiro céu e a terra, que a Bíblia chama de lugares celestiais, ali, ou cosmos, em Efésios capítulo 6. É ali que está hoje o reino de Satanás. Satanás não está no inferno, ele está nessas regiões. Ali ele tem o seu reino organizado. Mas a Bíblia diz que Deus vai desalojá-lo desta região celeste e vai lançá-lo sobre a terra. Quando ele disse eu subirei, ele começou a cair. De onde ele estava, do Monte Santo, ele veio para esta região do cosmos. Desta região ele vai ser arrojado na terra, conforme Apocalipse capítulo 12. E da terra ele vai ser lançado no abismo, mais fundo ainda. E do abismo ele vai para o lugar que foi criado para ele mesmo e para todos os anjos dele, os demônios, e para todo aquele que recusar a salvação de Deus, que a Bíblia chama de lago que arde com fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, irmãos, veja bem como é importante nós compreendermos esta profecia. Satanás sempre quis ser adorado. É por isso que na tentação do deserto ali, quando Jesus foi confrontar Satanás, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Satanás, depois de mostrar a ele numa visão completa, uma visão espiritual, todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, as riquezas desses reinos, ele fez uma atrevida proposta ao Senhor Jesus Cristo, disse: se tu, prostrado, isto é, de joelhos, me adorares,
Veja bem o que ele quer: ser adorado. Me adorares, tudo isto te darei, porque é meu, me foi entregue. Adão entregou, cometeu alta traição e entregou o reino da terra ao governo de Satanás. Me foi entregue, disse Satanás, e eu dou a quem eu quiser. A resposta de Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele sempre quis ser adorado. Se você quer estar bem com o diabo, adore o diabo. Irmãos, a adoração de Satanás está se tornando uma prática costumeira na terra. Existe a igreja do diabo aqui no Brasil, você sabia disso? Lá em Belo Horizonte, a revista Manchete, publicou inclusive uma entrevista com este homem que lidera, que se auto-intitula Papa do Diabo. Eu tenho essa entrevista, eu tenho essas fotografias e li essa reportagem, e ele é um homem místico, ele fala lá das suas origens. Uma coisa assim terrível, uma coisa blasfema. E este homem tem seguidores. E ele está erigindo lá em Belo Horizonte um grande templo a Satanás. Ele tem a Bíblia do Diabo, mostrou impressa, chamada na capa assim, Bíblia do Diabo. Irmãos, o satanismo no mundo, principalmente nos Estados Unidos, é uma coisa terrível. E os satanistas adoram a Satanás. São adoradores de Satanás. A doutora Rebecca Brown, ela publica um livro escrito a 4 mãos, e grande parte da revelação ali, Rebecca Brown, nos Estados Unidos, trabalha muito com a libertação de satanistas, e uma das pessoas que fala muito neste livro, que escreve neste livro, é a ex-bruxa Elaine. Ela foi a maior bruxa de Satanás dos Estados Unidos. Esta mulher tinha uma intimidade tremenda com Satanás, a ponto de manter relações sexuais com Lúcifer, que se transformava num homem lindo. Ela descreve isso nesses 3 livros, principalmente no primeiro livro. São coisas terríveis, irmãos, que estão acontecendo na face da terra. O satanismo ali na Califórnia é extremamente forte. O satanismo está envolvido nas forças armadas americanas, na polícia americana, no sistema judiciário americano, na medicina. É uma coisa terrível a pessoa sair do satanismo. Os próprios satanistas e os demônios matam a pessoa. Filmes têm sido feitos sobre estes assuntos. Coisas terríveis são ocorridas. São adoradores de Satanás, né, nos dias que correm. Eles entram, inclusive, nas igrejas para destruir as igrejas. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, esta ex-bruxa Elaine era professora da escola bíblica dominical de uma igreja. E ela desviou, e era satanista. Ninguém sabia dentro da igreja que ela era satanista. E ela era professora da escola bíblica e desviou muitos jovens para o satanismo. Ela escreve dizendo: uma das coisas que mais pesa no seu coração foram as vidas dos jovens que ela desviou para o satanismo. Coisa terrível. Por isso nós temos muito cuidado com as coisas de natureza espiritual e com as pessoas que assumem liderança na igreja. Não é querermos dominar as coisas e manter, mas é zelo e cuidado das coisas de Deus, irmãos. Nós precisamos ter, porque Deus tem que revelar as coisas para nós, para que nós possamos caminhar com segurança nestes dias finais. Satanás, então, o anticristo vai promover a adoração de Satanás. Se você for no capítulo 13 comigo, do Apocalipse, onde descreve o anticristo e a obra do anticristo, nós já estamos terminando, eu vou continuar essa ministração ainda, mais um domingo, com a graça de Deus. Você vai ver aqui, versículo 2 diz que a besta que via era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como leão, e a sequência diz: e o dragão, que é Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. E o versículo 4 diz: e adoraram o dragão, isto é, a Satanás, porque deu à besta, que é o anticristo, a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Todos na terra vão adorar a besta. Quem é que vai adorar? O versículo 8 diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Preste atenção. Irmãos, quem for
atrás da operação do erro, que eu já tenho falado através da nova era, estes vão aceitar o domínio e o governo do anticristo, o sinal e tudo mais nas mãos. Estes vão adorar a Satanás. E o poder do anticristo, olha bem, diz aqui, versículo 5 diz, e foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos, isto é, aos santos que ficaram para trás, e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Então, a autoridade do anticristo vai ser sobre o mundo inteiro durante esses 3 anos e meio. E ele vai levar a humanidade a adorar ao dragão. Como nós adoramos hoje a Deus. Nós adoramos Deus hoje através de Jesus Cristo, não é verdade? O Espírito Santo nos conduz, através de Jesus, a adorar o Pai. Toda adoração é dada a Deus, Deus Pai e Deus Filho. Se você observar aqui é a mesma coisa, só que do lado satânico. Então as pessoas vão adorar a besta, que é o anticristo, e vão adorar através da besta, que é o anticristo, a quem? A Satanás, que é o dragão. Satanás vai atingir o seu objetivo, que é ser adorado como Deus. Ele sempre quis isto. Ele sempre quis isto. Este é o objetivo da besta e da implantação do governo de Satanás na terra durante os 3 últimos anos e meio. Esses 42 meses aqui são os 3 últimos anos e meio de governo do homem sobre a terra. O anticristo vai ser o último homem a governar sobre a terra, toda a terra. Porque quando Jesus vier em poder e grande glória, travará a batalha do Armagedom e o vai vencê-lo, e ele será então destruído nesta ocasião. Nós vamos parar aqui esta ministração. Eu vou continuar ainda, eu tenho que falar sobre o falso profeta, e eu devo ainda falar sobre o número 666, que é mencionado ali nesse capítulo 13 do Apocalipse. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Jesus está voltando, irmãos. A Europa está unificando, o mundo está sendo unificado em blocos. A Europa está sendo preparada para oferecer o poder ao Cristo de Satanás, que será um líder de um pequeno país ali na Europa, que deve aparecer muito brevemente para todos nós. E você? Como está a sua vida espiritual? Você já deu a sua vida a Jesus? Já fez uma aliança com Jesus Cristo? Se você não fez, é bom fazer, porque o período da graça está terminando. E quando o período da graça terminar, Jesus virá e levará a sua igreja. E aí, o mundo vai ficar como o diabo gosta. E essa terra vai ser exatamente dominada de norte a sul, de leste a oeste, por Satanás, através do seu Cristo e do seu governante, que é o anticristo. Mas você não precisa participar disso. Você pode sair antes. Você pode estar para sempre com o Senhor. Basta que você entregue a sua vida a Jesus. Prepare-se para este grande dia da volta de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu coração com esta palavra.